Muito bem. Vamos lá? Deixa eu dar uma discordada aqui. Meninos, vamos trabalhar. Essa aula de hoje é para a gente resolver aqueles exercícios de corrente elétrica que ficaram naquele material de revisão que eu postei para vocês. Né? Eu resolvi até a parte de capacitores, associação de capacitores, e agora os de corrente elétrica. E vou fazer uma breve revisão aqui, ok? Bora lá então? Então aqui eu estou lembrando para vocês que nós definimos a corrente elétrica como sendo um movimento ordenado de cargas elétricas e que essas cargas elétricas podem ser íons ou podem ser elétrons livres. Se for íon, é uma corrente iônica; se for elétrons livres, será uma corrente eletrônica. Né? Muito bem. A gente viu que no caso da corrente eletrônica, aí em cima dessa bateria, ó, os elétrons eles se movimentam contra o campo elétrico e procurando o potencial maior, né? E na corrente, se fossem, como é o caso, acontece lá na corrente iônica, né? Cátions, que são cargas positivas, elas se movimentam a favor do campo e procurando um potencial menor. Então é para isso que a gente estudou o campo elétrico e potencial elétrico, para saber como as cargas se movimentam, ok? Mas se for sólido o meio condutor que a gente está trabalhando, nós estamos falando de elétrons livres. Então, corrente num fio. Um fio aqui. Esse fio aqui. Opa, que eu não botei meu microfone. Sempre tem uma falha, né? Quando eu falar para você de elétron aqui, ó, de fio é elétron. Se eu falar de uma solução iônica é íon, né? Muito bem. Então eu vou começar a falar dos efeitos da corrente. Então o primeiro efeito é o efeito fisiológico. Eu vou destacar dois efeitos, mas você se preocupe com isso que eu vou falar. Não, porque vocês vão aprender isso nas aulas de biologia, já deve estar aprendendo. Eu vou destacar dois efeitos no corpo, né? Porque fisiológico é de corpo. Né? Um é o choque, que é a ação da corrente elétrica no tecido muscular. Ok? Então, tanto nos músculos voluntários quanto involuntários. Né? Então, por exemplo, o coração, o pulmão, eles funcionam por conta de um estímulo elétrico. Mas aí tem uma tabela curiosa, né, que é para você ver como curiosidade, ó, tem uma escala de corrente elétrica e qual é o tipo de efeito que ela causa. Desde pequenos formigamentos, se for uma corrente de 0,001 até 0,01 ampere, até uma corrente de 1 a 10 amperes, que vão desde pequenos formigamentos até queimaduras mais graves, a parada cardíaca, parada de respiração, porque quando a corrente é muito forte, o pulmão ele se contrai absurdamente, e aí você não consegue respirar, morre sufocado e tal. Então é o choque, ok? Isso é choque. É o efeito da corrente elétrica no tecido muscular. Isso é o choque. Por que eu tenho que fazer distinção? Porque, por exemplo, no tecido nervoso, né, a ação da corrente elétrica ela não provoca contração muscular, ela provoca o transporte de íons através dos neurônios, e esse transporte de íons tem como função o recolhimento e a distribuição das informações por todo o sistema nervoso, né? Então, são transporte de íons, nesse caso aqui, ó, na célula nervosa. No tecido muscular, no choque, pode ser íon e pode ser elétrons, né? Mas, normalmente, a maior parte dos choques causados no corpo é de elétrons e a maior parte, mas pode ser íon também. Né? Depois o exercício diz para você qual é a diferença. E ali no tecido nervoso são íons. E são coisas diferentes. Choque no tecido muscular e potencial de ação, transporte de íons para transporte de informação é no tecido nervoso. Um outro efeito é o efeito químico, que também você vai ver que eu estou destacando dois aqui. Tem mais, mas vou destacar esses dois. Um é a eletrólise e a outra é a pilha de Daniel. Então vocês vão ver que nas aulas de química que eles têm funcionamentos diferentes, mas a semelhança é que todos os dois funcionam com líquidos, né? Tanto a eletrólise quanto a pilha de Daniel. Ou seja, tanto a eletrólise quanto a pilha de Daniel, elas funcionam basicamente, os transportadores são íons. Então a corrente nesse caso aí é iônica. O efeito magnético, a gente vai estudar isso mais no final do ano. Você vê, por exemplo, tem aí ó,
uma pilha, né, com fio, tá vendo? Esse fio vermelho e um condutor ali no meio, naquela haste ali. Então, quando esse condutor, esse fio, ele é percorrido por uma corrente elétrica, ele cria um campo magnético. Então, a corrente elétrica cria magnetismo. Então, você tem algumas aplicações por causa disso. Todo ímã, você vai aprender comigo mais tarde, quando a gente for estudar magnetismo, todo ímã, ele funciona porque tem alguma coisa ligada ao movimento de cargas elétricas que geram o magnetismo desse ímã. Todo ímã, seja ele um ímã natural, artificial, ele é sempre pela movimentação de cargas elétricas. Então nós temos aí uma aplicação na eletrônica, quer dizer, esses sinais, né, de satélite, essas coisas e tal, é uma aplicação do efeito magnético. E ali eu botei uma furadeira porque tem um motor elétrico ali. Pode ser motor de geladeira, motor de furadeira, qualquer coisa que funcione à base de mecânica lá, de eletricidade, tem magnetismo no meio. E quem provoca isso é a corrente elétrica. Ok? O funcionamento dessas coisas se dá por um efeito magnético provocado pela corrente elétrica. E aqui o efeito Joule, que vai ser o próximo assunto, né, da próxima semana. O efeito Joule é a transformação da energia elétrica em energia térmica. Então você tem uma figura ali, tá vendo? A primeira figura ali do lado mostra tipo um cilindrozinho assim, ó, e umas bolinhas laranjas. Essas bolinhas laranjas, elas são a estrutura do material, do condutor ali, ó, do fio, né? Os átomos daquele fio ali. E aquelas coisas verdinhas ali, que estão aqueles monte de setinha, são os elétrons livres que vão percorrer esse fio. E repare que ele está saindo do potencial menor para o potencial maior, que é o movimento dos elétrons, da carga negativa, né? Ou seja, do negativo para o positivo. Então, quando esses elétrons vão atravessando o fio, eles vão provocando pequenas colisões com a estrutura do próprio material. Vão se chocando ali, vão batendo, mas vão indo. Vão se chocando, é como se você estivesse correndo, atravessando uma multidão, se esbarrando em um e em outro. Opa, dá licença, não. Você vai esbarrando e vai embora. Então, esses choques vão liberando calor de forma sistemática. Então, o fio, ele vai se chamar resistor. A capacidade que ele tem de se opor à corrente elétrica, resistência. Então, eles são responsáveis então pelo efeito Joule, que é a transformação da energia elétrica em energia térmica. Isso pode ser bom e pode ser ruim. É bom quando, por exemplo, você usa, tipo aí, ó, uma lâmpada. Na verdade, essa lâmpada, chamada de lâmpada incandescente, ela faz o seguinte, ela transforma energia elétrica em energia térmica, e a energia térmica se transforma em luminosa. Eu chamo isso de efeito luminescência. Mas a gente vai ver daqui a pouco, eu vou explicar para vocês o que é isso nas próximas aulas. Mas nós temos ali, ó, secador de cabelo, ferro elétrico, lá em cima é um resistor de um chuveiro elétrico. Tudo isso é para criar calor. A gente quer calor, então a gente cria através. E usar o calor é o efeito Joule. E aquele último ali embaixo, que também são resistores usados em circuitos elétricos, que tem por finalidade gastar, digamos assim, consumir, transformar uma energia elétrica em energia térmica para um controle de energia de um circuito. A gente vai estudar isso aí. Esses são os assuntos do próximo capítulo, mas você precisa saber que a corrente elétrica é responsável pela produção de calor através dos resistores. Aqui nós temos as relações matemáticas que a gente trabalhou, né? A fórmula da corrente, que é a carga sobre o tempo, né? Ali do lado a quantidade de carga que a gente calcula, que a gente aprendeu que é igual a N vezes E, e lá embaixo a lei de Faraday, que é só, na verdade, a lei de Faraday é porque eu peguei aquela fórmula da corrente lá e peguei o tempo que estava no denominador e passei para lá multiplicando. Agora, a coisa mais importante disso tudo aqui é que a gente pensa o seguinte, ó, a corrente elétrica é ampere se for coulombs por segundo. Coulombs e segundo. Porque ali você pode achar uma corrente em coulombs por minuto, coulombs por hora. O que é coulombs por minuto? Coulomb por minuto. O que é coulomb por hora? Coulomb por hora. Agora, se for coulomb por segundo, vai se chamar ampere. Por quê? Porque você pode encontrar exercícios que o tempo não vem em segundos.
Então, ó, Coulomb é ampere vezes segundo, usando essa lei de Faraday aí, ó. Coulomb é se for ampere por segundo, ok? Então vamos aí à resolução dos problemas. Esse problema aí, o primeiro é muito simples, né? Não tem muita coisa que falar sobre ele, né? Esses que são muito simples eu vou passar muito rapidamente, que eu quero alguns exercícios, eu quero chamar mais a sua atenção. Esse exercício aí, ó, você anotou os dados e tal, a pergunta. A questão desse exercício aí fica no seguinte: um aluno me perguntou assim, professor, como é que eu sei que aqui é 1 segundo? Porque tá vendo que eu anotei ali nos dados ali, ó, tem igual a 1 segundo, ó. Falei, bom, porque olha só, o que é 1 ampere, gente? Eu não acabei de mostrar para você que é 1 coulomb dividido por 1 segundo? 1 ampere é 1 coulomb dividido por 1 segundo. Ó, botei aí no norte aí, ó, nessa nuvenzinha aí. Então 50.000 amperes é 50.000 coulombs por 1 segundo. 1 ampere é 1 coulomb por 1 segundo. 50.000 amperes é 50.000 coulombs dividido por 1 segundo. Entendeu? Então, o tempo aqui, ó, é 1 segundo, apesar dele não ter dito ali. Então, o Z, que é igual a N vezes Z, calculei aqui o número de elétrons, que deu 3,125 vezes 10 a 23. E eu sei que são elétrons livres porque ele falou para mim que é um fio. E um fio é sólido, então sólido é elétron. Então não são íons aqui, são elétrons. Beleza? Esse segundo tem que chamar a sua atenção aqui duas coisas nele. Primeiro, lá no manual lá do Enem, lá tem assim, das competências e habilidades, tem uma que é muito, muito nítida pra gente, que é a seguinte: você tem que saber dominar os manuais de instalação de equipamentos eletroeletrônicos. Saber dominar, que eu quero saber é dizer, saber ler. Quando você compra qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, ele tem um manual de instalação, um manual de instrução, que normalmente é a primeira coisa que as pessoas jogam fora, né? Quer saber, quer logo botar a TV para funcionar e tal. Pois é aquele manual, uma lâmpada. Se você comprar uma lâmpada, você vai ali na loja e compra uma lâmpada. Ela não tem um manual, mas ela tem escrito no bojo dela assim as informações que você precisa saber para ela funcionar. Entendeu? Então todo equipamento tem isso. E você tem que saber ler. Então nesse adaptador aí, ó, leia aí comigo, ó, adaptador de viagem, modelo tal, né? Entrada 100 a 240 volts. Significa que você pode ligar ele na tomada de 110, 120, 130 até 240. É a entrada para ele, pro aparelho, não é pro seu celular não, não pro tablet não. É entrada, nós estamos falando do carregador. É a entrada no carregador. Lá, frequência de 50 a 60 Hz, 0,35 ampere. Gente, olha só. 50 a 60 Hz é a frequência da corrente alternada. Lembra que eu falei para você que tem a corrente contínua, que é a corrente de pilhas e baterias. Ela só tem um sentido. E a corrente alternada, que é a corrente que vem das usinas. Ela muda de sentido 60 vezes por segundo. Por isso que é 60 Hz. Nos Estados Unidos é 50. Por isso que é 50 a 60 Hz. E isso não quer dizer que lá é melhor e aqui é melhor, porque aqui é 60, lá é 50, é melhor, pior. Não quer dizer nada disso. É só uma questão mesmo da fabricação. Agora, aquele 0,35 ampere, porque tem 0,35 e logo embaixo tem assim, ó, saída 5 volts e 2 amperes. Quer dizer o seguinte, que entra no aparelho 110 volts e entra 0,35 amperes de corrente. Quando sai do carregador para o seu tablet, sai para o celular, sai 5 volts e sai 2 amperes. Então, para carregar o aparelho, você usa 0,35 amperes e não 2 amperes. Aí, risco, choque elétrico e tal. O resto, gente, olha, anotação dos dados. Então, a outra coisa que eu quero te mostrar ali, não está escrito 7.000 mAh, miliampere hora. Olha lá no note lá que eu botei. Mili é um número, 10 a menos 3. Ampere, corrente, hora, tempo. Então, miliampere hora é uma unidade de quê? Corrente vezes tempo. Isso é carga, pela lei de Coulomb lá, de Faraday. Agora, não é Coulomb. Se aqui em vez de hora fosse segundo, fosse miliampere segundo, eu poderia dizer milicoulomb. Porque ampere vezes segundo é Coulomb. Miliampere hora, é carga, mas não é Coulomb. Entendeu? Só que
Esse exercício aí, por exemplo, como as respostas estão em horas, eu não preciso transformar para segundos, entendeu? Não tem necessidade nesse exercício. Olha a conta que eu fiz aí, ó. Eu coloquei 1 ampere hora em cima, 1 ampere embaixo, cortei hora com ampere, sobrou hora, que é a resposta que tem aí no problema. Então esse exercício é importante por esses três aspectos. A interpretação ali da tabelinha, a compreensão do que seja miliampere hora e o fato de você usar as correntes, as unidades lá embaixo e cortar as correntes e não precisar de fazer a transformação. Esse exercício aí é o mais bobinho de todos, né? Ele já te deu, inclusive, parece exercício de fundamental, né? Ele te deu que 1 trilhão é 10 elevado a 12 e tal. Aí, então é só anotação de dados, a colocação das unidades e a conta. O único detalhe aí é que eu achei lá na conta 1,6 vezes 10 elevado a menos 7 amperes. Aí eu peguei e dividi esse menos 7 em 10 a menos 6 e 10 a menos 1, porque 10 a menos 6 eu sei que é micro. Aí ficou micro ampere. Entendeu? E aí 1,6 vezes 10 a menos 1 é 0,16. Então foi só esse aspecto aí da potência. Esse exercício aqui, eu quero que você atente para ele. Esse e esse. São dois gráficos, tá vendo? Mas qual é a diferença desse gráfico para esse gráfico? É que esse gráfico aqui, ó, é carga por tempo. Esse é corrente pelo tempo. É diferente? Claro que é. Qual é a diferença? É que esse aqui, ó, como ele é corrente dividida pelo tempo, o que é corrente dividida? Não, corrente pelo tempo, né? Corrente vezes tempo. O que é corrente vezes tempo? Não é carga. Então a área dessa figura calcula a carga. Toda área de figura plana, toda área que você estuda na figura plana, nas aulas lá com o professor de matemática, você calcula a área como sendo um produto de alguma coisa. A área do quadrado, base vezes altura. A área do L, né? L é o quadrado, L vezes L. A área do retângulo, base vezes altura. A área do triângulo, base vezes altura sobre 2. A área do trapézio, a soma das bases vezes a altura sobre 2. A área da circunferência, π vezes R ao quadrado. Então tudo é um produto. Toda área é um produto. Ok? Então, esse trapézio que está aí, ó, a área desse trapézio é o produto de corrente pelo tempo. Isso é carga. Se ali fosse velocidade e tempo, velocidade vezes tempo é distância. A área calcularia a distância. Se fosse pressão e volume, pressão vezes volume é trabalho de um gás. Então aquela área calcularia o trabalho. E assim por diante. Então você só estuda isso uma vez, depois você só vai replicando. Então essa área aí vai calcular isso. Eu calculei a área, tá aí o que eu fiz. E achei 30 coulombs. Agora, olha o que eu coloquei como extra ali, ó. O exercício não me perguntou, mas ele podia me perguntar qual é a corrente média. Por que é média? Ora, porque essa corrente, olhando para o gráfico, ela é constante? Não, ó. Entre 0 e 2 segundos ela aumentou. Depois ela se manteve constante. Depois ela diminuiu. Então, no todo ela não é constante. Se ela não é constante, eu tenho que ter uma média. E qual é a média? Corrente, né? Carga sobre tempo. A carga total não foi 30 coulombs? O tempo não foi 8 segundos? Ao dividir 30 por 8 deu 3,75 ampere, que é a corrente média desse gráfico. Já esse gráfico aqui, carga vezes tempo não é nada. Eu sei o que é carga dividida pelo tempo. Isso eu sei. Carga dividida pelo tempo é corrente. Agora, vezes não. Então, se eu não sei o que é carga vezes tempo, essa área não serve para nada para mim. Desse gráfico aí. Mas, olha aqui, o que eu botei lá no note lá, na resolução. Tá vendo? Se eu pegar esse triângulo e transcrever para cá, se eu dividir, são um triângulo retângulo, então ele tem 2 catetos e uma hipotenusa. Se eu pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente, eu não tenho a tangente daquele ângulo ali? Cateto oposto dividido pelo adjacente. Mas também aquele cateto oposto não é um delta Q e o adjacente não é um delta T. Então delta Q por delta T não é a corrente elétrica. Então a tangente daquele ângulo corresponde à corrente. Simples assim. Simples assim. Beleza? Agora esse exercício eu quero que você pare, que é o último exercício que eu vou fazer nessa aula com vocês. Mas eu quero que você pare muito e preste muita atenção. Você se lembra que eu falei para você lá atrás, quando eu comecei a falar sobre corrente iônica, eu disse para você que a gente precisava aprender a calcular a carga elétrica de um íon? E que isso era importante porque pegou, por exemplo, muita gente de calça curta,
Essa foi essa questão aí, ó, que eu tô colocando para você aí. Muita gente na época reclamou, falou que a prova tava difícil, que por causa dessa questão aí. Então vamos pensar nela, ó. Mas eu quero que você pense nela do jeito que eu tô te pensando. Não adianta você resolver essa questão e achar que você tá bom, que você não vai estar bom, não. Você tem que pensar como eu tô te pensando. Se você entender essa forma de pensamento, todos os exercícios vão ficar fáceis. Se você partir para decoreba, todos vão ficar difíceis. Você vai ficar tendo que lembrar o tempo inteiro e é um negócio meio complicado. Porque pode mudar alguns dados e você se perder. Agora, se você entender o que eu estou te falando, qualquer exercício de corrente iônica você vai mandar bem. Então, olha, vou ler aqui direto. Ó. Suponha que num processo de recuperação de cobre puro tenha-se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre 2. Ó, sulfato de cobre 2. Sulfato de cobre 2 significa dizer que a valência do cobre não é 2? Então, beleza. CuSO4. Né? Agora, olha, durante 3 horas, empregando uma corrente elétrica de intensidade igual a 10 amperes. Gente, se ele me deu a corrente 10 amperes e me deu tempo de 3 horas, o que ele te deu? Se ele te deu corrente tempo, ele te deu a carga. Se você multiplicar 10 por 3, você vai achar uma carga de 10 ampere hora. E se você quiser transformar para Coulomb, você tem que transformar aquele 3 horas para segundo. E você tem que transformar para Coulomb? Tem. Esse exercício tem. Por quê, professor? Porque olha o que está dizendo lá embaixo. Qual é o valor da constante de Faraday? 96.500 coulombs por mol. Não é você que escolhe. Lembra que eu disse para você? Quem determina a unidade que você vai trabalhar é sempre a constante. A constante vai te dar a fórmula e vai te dar as unidades que você tem que trabalhar. A constante está dizendo coulomb por mol. Então eu tenho que pegar aquela hora e transformar para segundo. Que eu vou achar qual é a carga que essa corrente me deu. Aí eu vou estabelecer uma relação com essa constante de Faraday. Mas qual é a relação? Ora, a constante de Faraday é a quantidade de coulombs por mol. E o que isso tem a ver? Ora, olha a massa molar do cobre. Não são 63,5 gramas por mol? Então eu tenho duas fórmulas aí. Uma para a constante de Faraday, uma fórmula para a massa molar. A constante de Faraday, Q sobre N. A massa molar, grama, né? M dividido por N. Bom, agora, atente que essa questão de corrente iônica. Se nós temos íons como transportadores de carga, a gente precisa calcular a carga dos íons. Essa questão fica muito mais compreensível e fácil de resolver se a gente buscar o caminho das unidades como fonte de informação. Então, vai lá, ó, a primeira observação que eu estou falando ali. Ó. Se você tem um enunciado dizendo que o tempo é de 3 horas, eu tenho que passar para segundo com a corrente de 10 amperes, eu vou saber o seguinte, essa corrente provocou uma carga de 108.000 coulombs, beleza? Beleza. Mas olha só, é preciso analisar a formação de íons para calcular o número de mols de elétrons formados na reação. Isso aí é que quebrou a galera, ó. Se esse sulfato de cobre 2, no processo ali da quebra desse composto iônico, ele me deu Cu mais 2, SO4 menos 2. Ele está errado ali, depois você corrige aí para mim. O que é esse Cu mais 2? Gente, presta atenção. Cu mais 2 é porque um átomo de cobre perdeu 2 elétrons. Não é isso? Se ele perdeu 2 elétrons, cada átomo de cobre perde 2 elétrons. Então, 2 átomos de cobre, 4 elétrons. 10 átomos de cobre, 20 elétrons. 1 mol de átomo de cobre, 2 mols de elétrons. Entenderam? E a corrente elétrica aqui, quem é que tem um portador de carga, não é o elétron? Então são 2 mols. Cada 1 mol de cobre, 2 mols de elétrons. Se você pegar o alumínio, por exemplo. O alumínio está na coluna 3A, né? Então ele tem 3 elétrons na última camada. Se ele perder os 3, cada um átomo de alumínio vai me dar 3 elétrons. Então 1 mol de alumínio, isso estou falando numa eletrólise, né? De íons. 1 átomo de alumínio vai me dar 3. Então, 1 mol de alumínio, 3 mols de elétrons. O cloro está na coluna 7A. Então, ele tem 7 elétrons. Então, ele recebe 1 elétron. Então, 1 átomo de cloro
me dá um átomo de elétron. Um elétron. Um mol de cloro me dá 1 mol de elétrons. Então, é a valência que vai me dizer qual é o número de mols. A valência de elétrons, porque me interessa pela quantidade de elétrons recebida ou perdida. Então, se são 2, nesse caso, que é o sulfato de cobre 2, né? Então eu tenho que fazer aqui, ó, pela constante de Faraday. A constante de Faraday não me falou que eu tenho 96.500 coulombs para cada 1 mol? Ora, eu não tenho 2 mol de elétrons? Então qual é a carga? 193 mil. Multipliquei por 2. A constante. Se a constante me fala em 96.500 coulombs para 1 mol, para 2 mols eu multiplico por 2, por 193 mil. Isso para cada 63,5 gramas. Por quê? Porque lá na massa molar está me dizendo que são 63,5 gramas por mol, certo? Então, seriam 193 mil coulombs para cada 63,5 gramas. Só que, nessa operação, a minha corrente de 10 amperes durante 3 horas não me deu 108 mil só coulombs? Não me deu 108? Então, faço uma regra de 3. Se eu tivesse 193 mil coulombs, seria 63,5. Mas com aquela corrente de 10 amperes em 3 horas, eu obtive 108 mil coulombs apenas. Então, qual é a fração disso? Qual é a quantidade de massa? Faço uma regra de 3 e achei 35,5. Agora presta atenção que eu vou encerrar essa aula. Olha a nota que eu coloquei aí, ó. Estudar uma questão como essa é muito mais do que resolver matematicamente. Rapaz, não é para você ficar resolvendo essa conta com número, não. Não perca seu tempo. Lembra que eu falei para você que eu vou te ensinar coisas que você não sabia e que vão fazer de você um cara mais competente ou uma menina mais competente? Então estou te falando. Essa questão, nem que você faça ela 2, 3, 4, 5 vezes, nem que você demore 20, 30 minutos, porque mais vale você dominar todas as relações que eu falei para você, que estão nessa questão, e compreender tudo, do que você fazer 10 questões por fazer mecanicamente. Não vão valer nada. Sabe por quê? Porque as relações que estão imbricadas aí, de unidades, de constantes, essas coisas todas, essas relações, elas vão resolver o problema para você, independente do número que aparecer. Os números que aparecem aí podem variar de questão para questão. O número só vai servir para você fazer a conta. Agora, as relações que estão ali, não, elas vão se aplicar sempre. Então, guarde um tempo para essa questão, estude essa questão. E depois vá para a sua apostila, resolva aqueles que eu marquei. Não faça nenhum exercício de lei de Ohm, não faça. Deixa que eu vou resolver para você. Eu vou te explicar o que é. Eu vou te ensinar como é que você tem que entender lei de Ohm e o que você tem que saber para você mandar bem lá. Porque, no fundo, você tem que fazer sozinho. Você não pode depender. Não pode depender de mim. Você pode depender de mim agora. Mas no dia da prova, você tem que depender daqui, ó, do que está na sua cabeça. Beleza? Então eu vou encerrando por aqui. Desejando para você uma semana ótima e que a gente se encontre aí. Um abraço.